O canal WikiHow 8 apresenta Como propagar o bambu da sorte. O bambu da sorte é uma planta de interior popular que as pessoas adoram dar como presente de inauguração. Apesar do nome, o bambu da sorte não é realmente bambu, mas sim uma espécie de dracena. A maneira mais fácil e rápida de propagar novas plantas é retirar um pedaço de um caule saudável. Após remover um broto do caule principal, retire as folhas e coloque o broto em água até que ele desenvolva suas próprias raízes. A partir daí, você pode continuar cultivando o novo bambu da sorte na água ou transplantá-lo para o solo para continuar o crescimento. Felizmente, propagar o bambu da sorte é fácil e não leva muito tempo. Parte 1. Fazendo o corte. 1. Remova os caules do bambu da sorte do recipiente. Retire o bambu da sorte do seu recipiente e remova qualquer arame que esteja segurando os caules juntos. Penteie suavemente as raízes com os dedos para separá-las e, em seguida, separe todos os caules, despeje a água do recipiente em um escorredor para drenar a água e recolher as pedrinhas. O bambu da sorte muitas vezes vem com arame segurando os caules juntos, mas o arame pode danificar a planta, por isso é melhor removê-lo. 2. Escolha um caule saudável, com um broto longo. O caule principal deve ter pelo menos 2 nós, que são as linhas que separam o caule do bambu da sorte em segmentos. Depois de identificar os caules saudáveis e longos, procure por um bom broto. O broto deve ter de 10 a 15 centímetros de comprimento e deve ser verde escuro, crescendo a partir de um dos nós superiores. Nós são as áreas em uma planta de onde as folhas crescem. 3. Corte o broto. Use uma faca afiada ou um par de pequenas tesouras de poda para cortar cuidadosamente o broto do caule principal. Corte o broto o mais próximo possível do caule. Em seguida, use as tesouras ou a faca para cortar mais 0,64 cm a partir da base para fazer um corte reto. 4. Remova as partes inferiores das folhas. Use os dedos para delicadamente retirar as partes inferiores das folhas do corte. Deixe pelo menos um conjunto de folhas no topo intacto. Remover as folhas inferiores redirecionará a energia da planta para a produção de raízes. Também é importante remover as folhas para que elas não apodreçam quando você colocar o broto na água para enraizar. 5. Coloque o corte em um pote cheio de água destilada. Encha um pote de vidro, como um pote de conserva, com cerca de 10 centímetros, 4 polegadas, de água destilada ou engarrafada. Coloque o corte na água com a extremidade cortada no fundo do recipiente de vidro. O corte não deve estar completamente submerso. Se você tiver mais de um corte, pode colocá-los todos no mesmo pote. É importante usar água destilada ou engarrafada, porque elas não contêm cloro, que danificará o bambu. Se você deseja usar água da torneira, despeje a água no pote e deixe-a descansar por 24 horas para que o cloro se dissipe antes de colocar o corte. 6. Coloque o corte em luz solar indireta por um mês. Transfira o corte para um local iluminado, porém protegido da luz solar direta. À medida que o corte fica na água, ele começará a desenvolver suas próprias raízes. Eventualmente você poderá plantar ou cultivar o corte como uma planta independente. O processo de enraizamento levará cerca de 30 dias. 7. Troque a água semanalmente. Uma vez por semana, segure o caule do bambu da sorte no lugar e despeje a água do pote. Substitua a água por água destilada ou engarrafada fresca. Isso evitará que a água fique estagnada. Conforme necessário, adicione mais água ao pote para substituir a que evaporou ou foi absorvida pela planta em crescimento. Em breve vídeo completo no canal. Deixe seu comentário e like. Obrigado. Inscreva-se e ative o sino de notificações.